Mauro Cid, rapaz, está com tudo aí no noticiário, né? Era um discreto ajudante de ordens do Bolsonaro, agora é uma estrela do noticiário político brasileiro. Prestou depoimento para a Polícia Federal, parece que respondeu as perguntas, e enquanto ele responde as perguntas, o Bolsonaro sai dizendo aí para os aliados que ele era proativo demais. Então, ele tem culpa no cartório e ele que se vire. Então, esse é o ponto, né, o Diego? Na última vez, o Mauro Cid ficou quietinho, 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 o que significou na prática jogar a bomba pro colo do Jairzinho. Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, aquele que teve o celular apreendido 2 vezes. Sabia que entre uma apreensão e outra do celular, ele não parou de salvar o backup na nuvem? Daí, quando a polícia prendeu pela segunda vez, os agentes lá falaram: caraca, o cara não apagou, que legal, que da hora. Tem reportagem aí, procura. Muito, muito engraçado, né? Desculpa. E aí ele foi falar com a Polícia Federal, cara, e parece que respondeu, colaborou. Cadê? De outro assunto que também é muito importante para esse começo de semana, que é do Mauro Cid, que mais uma vez está sendo ouvido, ou pelo menos espera-se que ele esteja falando. Da última vez ele preferiu ficar em silêncio. Ele que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mauro Cid prestando depoimento à Polícia Federal hoje, nessa investigação baseada em São Paulo. Então ele está em Brasília e o depoimento é colhido por videoconferência. Dessa vez o assunto são as joias sauditas. Ele falou na semana passada sobre os cartões de vacina. Em abril, o Cid disse que as tentativas de resgate das joias apreendidas foram feitas, aliás, dentro da legalidade e como missões da ajudância de ordens da Presidência da República. Vou chamar o Leonardo Sakamoto, que está aqui comigo hoje. Tudo bom, Sakamoto? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos e todas. Sakamoto, a gente ainda não tem exatamente o conteúdo do depoimento, nem a informação se o Mauro Cid falou dessa vez. Dessa vez, o assunto são as joias sauditas, né? Aquela pressão toda feita para liberar as joias. Ainda faltam explicações também, né? Ele disse que eram missões da ajudância, ou seja, era um pedido do ex-presidente. Então, esse é o ponto, né, o Diego? Na última vez, o Mauro Cid ficou quietinho, 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 o que significou na prática jogar a bomba pro colo do Jairzinho. Pois é. E daí, dessa vez, né, a gente soube que ele respondeu as perguntas. E agora tem uma encrenca aí. Opa, olha lá. Ó. As críticas de Bolsonaro sobre Mauro Cid a portas fechadas, da Bela Megali no O Globo no dia 23. Ó, dá uma lida nisso aqui. Dá uma lida nisso aqui. Eu boto fé, tá? A Bela Megali, claro, não entrega as fontes dela, nem pode. Mas, bicho, são os relatos meio sinistros ali. O Bolsonaro tá dizendo assim, para todo mundo lá ao redor: pô, Bolsonaro, a galera chega, você não vai ajudar o Mauro Cid? E o Bolsonaro responde alguma coisa nos moldes de: ele era muito proativo. Não, ele que inventava as coisas lá, achava que estava me ajudando. Olha lá, ó, agora deu merda. Ele que se vire, ele que responda. É desse jeito. É desse jeito. Aí a gente fica aqui, porra, então, ó, brigaram, agora o Cid mete a boca no trombone, agora o homem canta, agora o homem canta. E toda a expectativa do brasileiro aí que quer ver da parte, né, do Brasil que quer ver o Bolsonaro responder, vai criando essa expectativa. E talvez, cara, a gente esteja colocando, assim, muita esperança num único ponto focal, sabe? De repente era bom a gente esperar outras coisas de outros lugares e outras pessoas. Vamos ouvir aqui o Eduardo Moreira no ICL, na sequência o professor Mascaro. Inteiro assim, será que o Cid vai falar? Será que o Cid não vai falar? Pô, a gente precisa que o Cid fale, né? Pô, o Anderson Torres já saiu da prisão. Caraca, então já não tem mais o Anderson Torres. A nossa única esperança é o Cid para o Bolsonaro ser punido. Gente, não vamos esquecer que existe uma investigação. Não vamos esquecer que a Polícia Federal está trabalhando e tudo indica que está trabalhando pra caramba e bem. Não vamos subestimar a capacidade investigatória da Polícia Federal. Então já teve várias operações de busca e apreensão, inclusive na casa do Bolsonaro. Tem vários celulares que eles estão já com eles, tem arquivos de computador. Muito bem, tá então Eduardo Moreira
com esse recado, né? Ó, confia um pouquinho mais na investigação, tem outros métodos de descobrir. E o professor Alisson, jurista, eu acho que pode ajudar a gente a formar, sabe, professor, a assentar alguma expectativa a respeito desses fatos mais recentes, né? Todo mundo de olho na delação. Procede isso, professor? Ou estou criando uma esperança aí que vai me frustrar no futuro, hein? Para mim, nada dos termos do direito é instituído somente por conta da interpretação das leis e das normas jurídicas. Para quem, então, quiser saber mais deste funcionamento nas entranhas do direito, que não conheça o direito, que já seja do direito, mas queira ler sobre isso, porque eu tenho um livro que é a introdução para que conheçam o assunto, que se chama Introdução ao Estudo do Direito, editora Atlas também. Então, eu queria saber como é que funciona o direito, a lógica do direito. É meu livro Introdução ao Estudo do Direito, que é usado nas universidades como livro que introduz a ciência do direito aos alunos do primeiro ano, mas também para quem já é do direito é o que explica filosoficamente como o direito funciona. Nada do direito é olhar a norma e dizer, puxa vida, a norma é tal, então a norma é essa e agora eu aplico no caso concreto. Eu vou falar um palavrão, Álvaro, para todo mundo aqui, uma palavra difícil, só que eu já vou explicar, eu vou entender rapidamente, que o direito não funciona assim. Para todo mundo do direito e fora do direito, o direito faz subsunção. A palavra difícil é essa, subsunção. O que quer dizer isso? Uma pessoa cometeu um crime. Esse crime está previsto numa norma que é crime. Então tem uma norma, a pessoa cometeu um crime, está debaixo da norma, ele se submete aos ditames da norma, as imposições da norma, e daí vem uma sentença. Todo mundo acha que o direito é uma subsunção. Então, Mauro Cid, ele sabe de crimes, ele revela os crimes, ele poderia saber de crimes, é uma hipótese. Ele teria participado, eventualmente, de crimes, então ele entrega estes crimes, ou então o judiciário e o Ministério Público tomam provas sobre o crime, e dada a norma, dado o fato criminoso, sai a subsunção, que é a decisão judicial que condena este Mauro Cid. Esse é o mundo das fantasias. Esse é o mundo do castelo de fadas. No final das contas, a decisão jurídica, é isso que eu falo no meu livro, Introdução ao Estudo do Direito. Há um capítulo só para explicar como um juiz decide, como um jurista decide, pode ser o juiz, o promotor, o advogado, o auditor da Receita, não importa a profissão, mas como decide um jurista. Esta dinâmica, ela é decisiva. O direito faz parte de um complexo de relações sociais, de uma sociedade capitalista cheia de dominações e opressões. Então, existe a classe burguesa de uma cidade, mais aquele outro de outra cidade, existe a imprensa, existe o imperialismo dos Estados Unidos, existe a burguesia do Brasil, que também briga entre si naquela ou na outra circunstância, de tal modo que a decisão jurídica é totalmente política e é totalmente estruturada pela ideologia. Então, eu não me alegro nem me encanto de início com este aperto que está acontecendo com essa figura deste militar Mauro Cid, nem com aquele delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, porque não é apenas isto que faz o judiciário, então, tomar decisões. Fosse isto, nós teríamos aí, pelos 2 últimos governantes do Brasil, um rosário de crimes para que pudessem ser enfrentados pelo judiciário. E esse rosário de crimes não foi enfrentado. Mais que isso, Álvaro, eu quero aqui dizer para todas e todos, estamos na boca, então, de descobrir os crimes que aconteceram contra a República e contra a democracia. Senhoras e senhores, há 5 anos Marielle foi morta e até agora, há 5 anos, estamos na boca de descobrir quem mandou matar. E há 5 anos nós não descobrimos quem mandou matar. Porque, efetivamente, aquilo que envolve poderosos, aquilo que envolve gente sensível à dinâmica do poder, tudo isso não tem inferência de subsunção. Eu volto a recomendar o meu livro de Introdução ao Estudo do Direito. Não é assim que funciona o direito. Então, para nesse nível. Então, eu não sei qual é a ameaça que vem depois dizendo assim, se prenderam dos nossos, eu, militar, deflagro aqui uma oposição tamanha que cai o presidente da República. Eu deflagro um golpe. Já houve um em 2016,
houve outro em 1964, e golpes há a todo momento no Brasil e no mundo. Então, efetivamente, este quadro não me parece que anuncie só por causa da descoberta de fatos, ou só por causa da prisão de alguém que esteve muito dentro do cenário dos horrores. Não me parece que isso já é uma forma de alegria e de esperança. Muito pelo contrário, me parece que nós temos que ter uma mobilização social imensa para que situações como estas não passem pelo crivo de negociações judiciárias, daquela tendência que toda a sociedade capitalista tem de perdoar o crime do poderoso, fazendo aí uma espécie de perdão a um crime lateral do povo, então anistia ampla, geral e restrita. Essa dimensão, me parece, que ela pode surgir a qualquer momento, e ela só não surgirá se o povo for mobilizado, se o povo for conscientizado e o povo, então, clamar para que isto não aconteça. Infelizmente, enquanto nós não mobilizamos as massas, não adianta esperarmos que o judiciário resolva de modo progressista as situações do mundo. O judiciário, mais ou menos, tiradas as exceções, eu sou professor de Direito e tenho muitos alunos meus no Poder Judiciário, tenho muitos amigos meus no Poder Judiciário, então eu ressalvo as exceções, que são valiosas, inclusive, porque nesse mar, ser exceção é quase um sofrimento diário e constante. Mas, na regra, não estou falando que todos são assim. Então, alguém está ouvindo e fala, meu tio é juiz. Pode salvar seu tio, mais uma batelada aí pequena de gente. A maioria é mais ou menos igual a Sérgio Moro e a Dallagnol. Então, não é que Sérgio Moro e Dallagnol são deformações do judiciário, são a regra do judiciário. Eu diria que, então, não se pode de antemão dizer o judiciário salvará a cidadania do país, a república do país ou algo assim. Quem salva o país é o povo, se o povo estiver mobilizado. Enquanto ele não for mobilizado, enquanto não lhe for explicada a situação que se passa, enquanto não se disser que houve golpe desde 2016, que a crise é crise para que o rico fique mais rico e o pobre seja proletarizado ainda mais, seja tornado um lumpen, seja tornado ainda mais pobre, passe fome e morra. Enquanto o pobre não entender isto, nós não temos solução, porque no dia que o nosso povo entender o que se passa, é o povo que pede por justiça, não para o judiciário, é o povo que faz a justiça.